Salve, salve galera, Garras do Leão na área, Sandro falando. Vamos só fazer uma explicação antes de dar início ao vídeo, que gravamos o pré-jogo antes de ser confirmados os casos de Covid-19 nos atletas do Fortaleza. Então pedi desculpas por ter gravado antes e não ter passado a informação no vídeo, mas passando aqui para dar essa explicação pela irresponsabilidade dos jogadores do Fortaleza em terem se aglomerado no final de ano e acabar tendo esse surto no elenco. Então, passando para dar só esse recado, acompanhe o vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe com todo mundo nos grupos do WhatsApp, nos ajudem a chegar aos 100 inscritos. É isso, fiquem com o vídeo. Salve, salve galera, Garras do Leão na área, de volta aqui no canal do YouTube, depois de muito tempo. Aqueles que já são mais antigos sabem que a gente já tinha dado início ao canal no YouTube, mas por conta da pandemia, por conta de motivos extras, tínhamos parado de produzir conteúdo. Mas é um ano novo, são coisas novas, ADMs novos, e vamos para frente agora com o canal. Estou aqui hoje com ele, Ian Vitor, que conversei com ele e ele deu a cara a bater e disse: cara, eu vou contigo nessa. Ele faz parte do Leão News. Para quem não conhece, siga aqui, vai estar aparecendo aqui nos comentários, na descrição. Vou deixar um comentário fixado e vou deixar aqui também na tela o perfil do Leão News, do Ian também, para quem quiser segui-lo. Hoje estamos dando início aqui no pré-jogo, Fortaleza Sport, dia 6, primeiro jogo do ano, ainda no Campeonato Brasileiro 2020, mas temos muito o que falar. Então, o Ian vai falar um pouco da expectativa dele para o restante do campeonato, se apresentar para vocês que não o conhecem, e iremos falar um pouco desse confronto e de alguns detalhes desse jogo Fortaleza Sport, que é um clássico nordestino. Fala, Sandro. Bom contigo, parceiro. Obrigado pelo convite, pelo chamado, né? Não tinha como rejeitar, foi quase que uma intimação, né? O Garra chamou, a gente tá aqui. Então vamos começar esse pré-jogo, que é o primeiro do ano. E não menos importante, um jogo muito importante, né? Um jogo mesmo de vida ou morte pro Fortaleza. E vamos pra cima, porque o duelo é quente, é quente. Então vamos começar aqui o debate. Cara, é um jogo muito importante, né, cara? Um jogo confronto direto ali. Expectativa da torcida do Fortaleza é reencontrar as vitórias, encontrar os 3 pontos. Para quem não sabe, a última vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro foi contra o Botafogo lá no Newton Santos. Então fica a expectativa. Fortaleza veio de uma crescente contra o Flamengo, fez uma partida muito boa e agora tem aquele confronto, o Fortaleza Sport, confronto direto, Fortaleza podendo sair de perto dessa zona maldita. Então a expectativa é grande. Conseguir uma vitória é excepcional. Excepcional. A gente voa, a gente vai lá para cima. Então, como fica a tua expectativa para esse joguinho? Fala um pouco aí do que tu acha, alguns detalhes do que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o vídeo. Fala aí um pouco da tua expectativa. Bom, Sandrinho, é um jogo realmente que quem puder pontuar, quem puder vencer, vai ter uma sobrevida muito grande no brasileiro. As equipes vêm ali no mesmo patamar, no mesmo nível. É um duelo que realmente vai ser complicado, aquele jogo amarrado, aquele jogo clássico mesmo, sangue nordestino pulsando muito forte. E o Fortaleza veio dando um final de melhor no jogo contra o Flamengo. Não vinha tão bem alguns jogos, né? Ganhou do Botafogo com chamusca, depois o Botafogo não conseguiu mais engrenar, né? Vem sofrendo algum tipo de jogos de perca de pontos bobos, no Castelão principalmente. E agora pega o Flamengo, quando todo mundo desacreditou, achou que fosse 3 pontos perdidos, né? Até mesmo uma goleada. O Flamengo vai se levar uma Quem não chibatada. comentou, né? Derrota na certa. Todo mundo já deu por perdido antes da bola rolar. E a gente viu uma evolução, um caminho, né, uma luz no fim de tudo que pode nos favorecer mais à frente. E foi uma boa atuação, um resultado assim, que deu um ânimo a mais para a torcida e para o elenco também, que foi até cobrado externamente e tudo. E agora pega o Sport, que mesmo fora de casa,
você sabe que uma derrota complicaria por ser um adversário direto. Então os 3 pontos são essenciais para poder justamente engrenar a sequência do Flamengo com a vitória contra o Sport, é colocar o próprio Sport um pouco mais abaixo, mais próximo da zona, e ele, Fortaleza, nós no caso, dá uma crescida na tabela, a gente está precisando. Então é um jogo que vai realmente ser muito pegado e a gente espera que saiamos com os 3 pontos, mas não espero jogo fácil, vida fácil não. Com certeza, com certeza. Um jogo bem difícil, ainda mais por ser o Sport, né? Um clássico que a gente tem, sempre é um jogo muito bem pegado contra eles. Então, todo cuidado é pouco, como se Com fosse um certeza. clássico mesmo local. Todo É cuidado é uma pouco e final, é uma final. com certeza, com certeza. Bom, galera, agora a gente vai falar aqui um pouco de como vai ser a partida, de como as duas equipes chegam nesse primeiro confronto do ano. É o segundo jogo entre Fortaleza e Sport pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, é o terceiro jogo das duas equipes. Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport empataram em 0-0. Naquela defesaça do Felipe Alves, que me dá tremelique na barriga até hoje, cara, quando eu vejo. Jogo do oferecimento do Sporting Bet. Olha lá, batida pro gol! Defesaça do Felipe Alves! E fora os pênaltis, né? Ele conversando ali com o Rogério Senna, ele rindo, mano, como é que o cara consegue rir? Começando no estudo de pênalti, cara. Não É consigo frio entender demais, é isso. muito frio. E no Campeonato Brasileiro, Fortaleza ganhou de 1-0, gol de pênalti do Elton Paulista. Mas a gente vai falar agora de como as duas equipes chegam. Fortaleza com 31 pontos na 14ª posição, o Sport com 29 pontos na 15ª posição. E as duas equipes chegam em momentos ruins. O Sport nos últimos 3 jogos ganhou do Curitiba, na Ilha do Retiro, empatou com o Grêmio também na Ilha, por 1-1, e contra o Goiás perdeu fora de casa por 1-0. Então o Sport estava começando a crescer no campeonato e na última rodada acabou perdendo para o Goiás. E o Fortaleza, como vocês sabem, derrota para o Red Bull Bragantino, derrota no Clássico e um empate contra o Flamengo no Castelão. Esses foram os últimos 3 jogos das duas equipes em 2020. Então o Ian vai falar um pouco de como as duas equipes chegam e o momento, o jogo tão importante para as duas equipes. Bom, são duas equipes que vêm realmente fazendo a campanha abaixo no campeonato. Esperava-se um pouco mais do Fortaleza, inclusive por ter tido o 9º colocado na temporada passada, né? Aquele alvoroço todo, a melhor posição na história do clube. E a gente chegou nesse ano realmente com uma forte expectativa para poder repetir a campanha, ao menos repetir a campanha. E não foi o que se veio até agora. O time decaiu, começou muito bem e chega nessa etapa do Brasileirão, segundo turno, já aproximando do final, ali próximo da zona. Então é um momento complicado para o clube, né? E para o esporte também. O esporte, mesmo com investimento menor e tudo, esperava-se ao menos que brigasse por uma Sul-Americana ali de forma um pouco mais tranquila. E a gente vê os dois clubes num momento complicado, ambos perto da zona e brigando para não cair. Esse é o termo, infelizmente. A gente briga para não cair. E depois, caso consiga escapar, pensar um pouco acima Sul-Americana. Mas hoje a briga é contra o descenso, né? E o Sport até que estava tentando dar uma escapada, né? Ganhou do Curitiba por 1-0. Até puxei aqui uma colinha aqui, o Sandro até falou antes. Sport Grêmio 1-1, Sport empatou com o Grêmio, que é um resultado que poucos esperavam, achavam que o Grêmio conseguiria os 3 pontos. E o Sport vinha com vitória e empate, e aí perdeu para o Goiás, que também é um que está ali naquela região de baixo e é concorrente direto. Então o Sport manteve, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. Então chega nesse clássico nordestino querendo voltar a vencer de qualquer maneira e empurrar a gente lá para baixo, pois a gente não quer de jeito maneira. Falando do nosso Fortaleza, amado, o negócio está mais brabo. Perdemos para o Bragantino, como o Sandro falou, derrota por 2-1 fora de casa. Perdemos o clássico, era a chance de poder tirar um dia com o rival e subir na tabela, outra derrota. E quando se esperava que o Flamengo fosse ter terceira derrota seguida, um empate no Castelão, um bom jogo, uma evolução, e agora vem o Sport. Então, os momentos das equipes são bem próximos, bem parecidos, né? Então, querem vencer de qualquer maneira, querem conseguir os 3 pontos, e o Sport joga em casa. Vai ter esse fator campo, né? Já que torcida não tem, é campo neutro, basicamente,
mas querendo ou não, o Sport tem o conhecimento do gramado, coisas que podem acabar interferindo no jogo em si. Então eu espero que o jogo seja bem bom pra gente, bem favorável, e o Chamusca monte a equipe de uma maneira bem legal, que marque bem o Sport e dê ao time maneira de chegar ao gol, velocidade e profundidade. Falando agora um pouco do jogo em si, o Fortaleza vai à Ilha do Retiro, com alguns desfalques. O Jackson não joga por terceiro cartão amarelo. Se eu não me engano, o Max Wallace também não vai poder estar entre os relacionados por conta de uma cirurgia que ele fez no joelho. E o Fortaleza tem volta de alguns jogadores. Juninho, Quinteiro. Juninho por suspensão cumprida no último jogo contra o Flamengo. Quinteiro volta de lesão após muito tempo parado, muito tempo mesmo. Roger Carvalho volta de uma lesão que teve. Os dois zagueiros podem atuar. Luiz Henrique e Yuri César voltam também após o jogo contra o Flamengo, cumprindo um contrato com o Flamengo. Se eu não me engano, essas são as voltas, né? Não lembro de mais algum assim de cabeça. Eu não me recordo. Mas fica aquela expectativa de quem será que vai entrar na volância, Ronald ou Juninho? Fica essa expectativa. Será que o Chamusca vai ter peito para colocar o Ronald titular de novo? Será que ele vai colocar o Juninho na reserva? Assim, na minha opinião, é Ronald titular na certa, cara. Na certa para anular o Sport no meio de campo do Sport. E o Juninho ele vem pedindo passagem para entrar no banco há muito tempo, mas nenhum treinador tinha coragem. Então, que essa suspensão que ele cumpriu tinha sido um alerta. Pô, não dá pro Ronald ser reserva nesse time. Não dá. Então, a gente fica nessa expectativa. Só vamos saber uma hora antes do jogo quem vai ser titular, né? Mas fica aquele caso também. A zaga do Fortaleza pode ter Paulão e Quinteiro, que era uma zaga sólida antes do Quinteiro se machucar. Depois que ele se machucou, o time perdeu muito rendimento no setor defensivo, apesar de ser uma das melhores zagas da Série A. Mesmo assim, o rendimento caiu muito com a saída do nosso camisa 3. Então fica aquela, pô, será que Quinteiro e Paulão vão voltar a ser o que era antes? Aquela dupla ali que estava colocando medo nos adversários, digamos assim, né? Ou ele vai entrar com o Roger Carvalho por receio do Quinteiro se lesionar novamente? O que tu acha? Bom, vamos por setores, né? Falando da volância aqui, o Ronald realmente faz um bom tempo que está pedindo passagem. O Ronald foi um achado grande do Fortaleza e sempre que entrou deu conta do recado. É jovem, marca muito bem, tem bom passe e tem bom chute. Jogador bem completo, né? Para pouca idade. É complicado a gente ver por aqui um achado desse. E chegou mesmo, não sentiu o peso da camisa, fez boas atuações e não conseguiu ter sequência. Ninguém entende o porquê de não ser titular. Juninho foi expulso. Não teve sequência com o atual treinador, né? Sim. E com o Rogério Ceni ele... Sim, ele entrava, era como se fosse um 12º jogador. Nem sempre entrava titular, mas às vezes com 3 volantes, hora entrava no segundo tempo. E com o Chamusca ele realmente teve bem menos oportunidades. E aí agora o Juninho foi expulso contra o Ceará, abriu aquela brecha no meio campo, e logo no jogo contra o Flamengo, um jogo muito complicado e que teria que ter um alto teor de marcação. E ele deu conta do recado mais uma vez, jogou muito bem e mostra potencial a ser titular, a começar os jogos. Então, assim, eu acho o Juninho um bom jogador, na minha opinião, né? Eu não acho ele ruim, mas ele não vem numa boa fase no momento. Futebol é fase. Futebol sempre é quem está naquele momento melhor. Então, até quem sabe para ele dar uma descansada, né? Uns 2 jogos para recuperar um pouco o fôlego, acho que o Ronald está merecendo sim ter uma oportunidade nesse meio campo. Inclusive, o Felipe, que é muito criticado às vezes por ser sonolento no jogo, com o Ronald ele ficou mais aguço, né? Ficou mais ativo no jogo. Eu percebi que ele finalizou fora da área várias vezes no jogo contra o Flamengo. O Ronald fez aquela parte mais defensiva muitas vezes para o Felipe poder fazer o segundo volante, chegar mais perto da área. Coisa que a gente cobra muito do Felipe, ele ser mais ativo, mais ligado no jogo. E ele vinha tendo essa sonolência muito grande, mais atrás. Então foi bom ver o Felipe também um pouco mais ativo no jogo. Então por essas e outras o Ronald está merecendo sim ganhar passagem. Agora em relação à zaga,
né? A zaga também é um setor complicado. O Paulão é indiscutível, né? Nosso melhor zagueiro atualmente, tranquilo. O Quinteiro, eu creio que não volte ainda tão cedo por conta do ritmo de jogo. Ficou muito tempo parado, seria um risco muito grande colocá-lo no jogo novamente assim. No jogo vai ser pegado, puxado, um clássico, né? Então, creio que ele não venha. O Jackson está suspenso. Então, é uma opção que nós não temos. Tem o Wanderson, que ainda não se encontrou, chegou há pouco tempo. O Chamusca talvez opte por ele, né? O Roger eu acho que vai na mesma linha do Quinteiro. O ritmo talvez, né, pegue. Ou então pode fazer a improvisação. O Bruno Melo na zaga, que já atuou ali várias vezes. E o Carlinhos pode ir na esquerda, que eu acho que é o que ele deve fazer. É o mais provável. Creio que vai Bruno na zaga, Carlinhos na esquerda e Ronald no meio. Esse é meu palpite de escalação ali já da zaga para meiuca. O que tu falou, cara, foi muito, muito certo, mesmo. Mano, um cachorro é desgraçado, doido. Puta que pariu, mano. Cara, mas pegando um pouco o gancho, os que estão nos acompanhando, perdoem a cachorro latina, né? Esse horário é normal ela fazer isso, não me pergunte por quê. Mas ela quer participar do vídeo, tá dando um comentário dela. Ela disse que o Juninho não pode ser titular e que o Ronald merece vaga. Pra quem não entende cachorrês. Continua, ó. Ronald. Tá vendo? Ó, Ronald. Pronto. Mas pegando um pouco do que tu falou, o Ronald, ele atuou um pouco mais recuado no jogo do Flamengo. E o Felipe, a gente viu que a gente cria expectativa no que o Felipe faz, que é o chute de fora da área. Se eu não me engano, ele tentou umas 2, 3 vezes no jogo contra o Flamengo. E é o que a gente espera, né? Que um dos volantes abra um espaço e chute. Não tenha medo, porque se tem espaço, dá para chutar no gol, arrisca, só faz gol se tentar. Então a gente não via isso há muito tempo. O Felipe, que tem bom chute de fora da área. Quem não lembra aquele, pegando alguns jogos aqui da Série B, aquele jogo contra o Oeste, que ele pegou uma bola lá no meio da rua, acertou a bola lá no ângulo. Jogo contra o Goiás, jogo contra o Guarani. São jogos que marcam o futebol que ele faz. Então esse ano que eu digo essa temporada, ele já marcou o gol nessa Série A de fora da área contra o Internacional. Uma pancada, uma bola sobrou ali, ele encheu o pé. 1-0 o gol dele. Então, o que custa arriscar, entendeu? Claro, o torcedor às vezes vai pegar no pé, isolar a bola. Mas, cara, ele tá voltando a fazer o que ele sabe fazer muito bem, que é arriscar, chutar. Então, pegando um pouco sobre o Ronald também, o Ronald parece que ele cresce. Ele é um ótimo jogador, mas quando é contra time grande, contra time de elite mesmo ali, o homem cresce, cara. Cresce gigante ali. Atlético Mineiro, melhor da partida, disparado. O futebol que ele fez contra o Atlético Mineiro, cara, foi algo sensacional. Palmeiras também fez um ótimo jogo. Criou algumas chances. Ele fez um livro que eu digo assim. Ele atuou em diversas partes do campo, avançava muito bem, defendia muito bem. Então, contra o próprio Flamengo, agora aí no jogo de ida, ele atuou muito bem nos 2 jogos, criando algumas chances e marcando muito bem o setor ofensivo do Flamengo. Na ida tomamos um gol besta do Gabriel Barbosa. E falando um pouco da minha expectativa de como o time vai entrar, Felipe Alves indiscutivelmente. Na lateral direita, Gabriel, eu creio que ele vai com o Gabriel Dias, porque o Tinga está muito desgastado mesmo. Aí na zaga Paulão, e eu acho que ele vai com Roger Carvalho, Paulão e Roger. Na lateral, creio eu que Bruno Melo. No meio de campo, Ronald e Felipe. Ronald, Felipe e João Paulo. Creio eu que seja essa a trinca do meu campo. E no ataque, creio que ele vai de Oswaldo, Romarinho e David para iniciar o jogo. Para quem não sabe, o Oswaldo já jogou no Sport, então pode ter uma lei do ex aí. Espero eu, né? É sempre vantajoso ter uma lei a favor, né? Pois é. Só não sabendo se ela vai funcionar dessa vez, né? Mas geralmente funciona. É uma tática. Mas é que tá, é o Fortaleza. É o Fortaleza. O Fortaleza não sabe marcar gol.
O Fortaleza não sabe marcar gol. Cara, mas a expectativa é boa, cara. Não vou mentir, tô muito animado pra esse jogo. Espero que os 3 pontos venham. Então, essa é a minha escalação, um pouco parecida com o que foi o jogo contra o Flamengo. E o Sport, ele vem oscilando muito no campeonato. Ganha uma partida, perde 2, ganha 2, perde 3, e assim vai indo. O Fortaleza, ele começou muito bem o campeonato, mas no segundo turno para cá não rendeu nada ainda. Então, fica uma expectativa de, se a gente pegar os pontos, pegar o campeonato em si, a gente imagina um futebol horrível em campo na próxima quarta-feira, pelo futebol que os dois vêm apresentando. Mas nunca se sabe, né? A gente espera que o Fortaleza reencontre os caminhos do futebol bem jogado que vinha fazendo naqueles 12 jogos invictos que passamos. Inclusive, até puxando aqui para minha escalação, eu mudaria um pouquinho esse time aí do que o Sandro falou, né? Mas a opinião. Eu iria com o Felipe Alves no gol, né? Indiscutivelmente, não tem como ser outro. Aí vem, concordo no Gabriel Dias, que o Tinga tá desgastado. Viria com o Paulão. Eu creio que vai o Bruno Melo e Carlinhos. Deixando a trinca defensiva ali, sou defensivo. No meio campo, Ronald, Felipe. Eu gostaria de ver o Vasquez em campo. Acho que o Vasquez é um cara que tá merecendo oportunidade, sim. E aí vão dizer, mas ele jogou mal a partida com o Red Bull. Sim, mas tem que ter sequência. Não adianta você botar o cara uma vez e tirar 3 e botar de novo. Tem que dar chances para ele, uma sequência para ele. E o ataque, eu também creio que vem Oswaldo, David e Romarinho, mas eu gostaria de ver o Wellington Paulista titular. Gostaria de voltar a ver o Wellington em campo, até porque a bola aérea dele é forte, a gente está precisando de gols, e quando não sai no chão, um cruzamento, uma bola parada, o cara decide, aí tem experiência, né? Então esse é o time que eu viria, né? Misturei um pouco do que eu acho que o Chamusca vem com o que eu faria, mas deu para entender sim, creio eu. Cara, assim, pegando um pouco do que tu falou, eu creio que o Mariano seria uma boa para esse time. O Mariano, ele, apesar de ter ido mal contra o Red Bull Bragantino, nos outros jogos que ele fez, ele foi muito bem mesmo. Ele atuou ali um pouco na esquerda, depois ele puxava um pouco pro meio, dava passes ali para lateral que deixava o jogador praticamente dentro da área, e ele tinha alguns lances ali que ele era muito bom, muito bem taticamente, que dava para finalizar em gol, mas aí é que tá, o ataque do Fortaleza não ajuda em nada. O time não marca, não faz nada. O último gol do Fortaleza foi um gol de pênalti, o do Red Bull Bragantino. E é um cara muito raçudo, né? Você for puxando esse gol de pênalti aí, foi jogada do Vasquez. Foi um pênalti que ele esticou a perna e sofreu o pênalti. E a gente converteu aquele último gol, né? Jogada do Vasquez. E quem também não lembra do jogo contra o Ceará na Copa do Nordeste, que ele roubou aquela bola ali e cruzou pro Oswaldo fazer aquele gol de bicicleta. Jogada e passe dele. Então acho que falta pro Hermano um pouquinho mais de minutos em campo, um pouquinho mais de chances. Tá faltando, né? E assim, no Cearense ele teve até bons jogos. Entrou com o titular ali com o segundo volante, às vezes um pouco mais recuado, ainda com o Rogério, e fez bons jogos. Não sei porque foi sacado depois, em outros momentos, mas nunca mais teve chances como no começo do ano. E a pandemia também interferiu um pouco, o tempo parado, ele vinha muito bem, após a pandemia o negócio já mudou um pouco de figura. Então o Vasco eu queria vê-lo amanhã fazendo um gol, se for pedir muito, viu, irmão? Passa um para nós amanhã. Amanhã, no caso, hoje, né? Mas criar expectativa o Chamusca, ele tá botando um pouco a mão dele no time agora. Já colocou o João Paulo, já colocou 3 atacantes, tirou o 4-2-4 que a torcida estava acostumada a ver. E alguns criticando muito, mas vamos para os palpites, né? Um jogo que a gente já comentou aqui, um jogo bem equilibrado, as duas equipes brigando ali no mesmo campeonato, digamos assim, né? Sim. Então, o jogo que o Fortaleza vai para ele tentando quebrar o tabu. E na minha opinião, cara, vai ser a mesma coisa do primeiro turno. 1-0 Fortaleza. Sem muita facilidade. O Fortaleza é um jogo bem difícil, que o Fortaleza vai encontrar um gol ali e sair com um resultado positivo. Vai ser do mesmo jeito, com o mesmo autor do gol ou não?
Creio eu que sim, cara. Mas eu só não sei se vai ser de pênalti, mas eu creio que o Wellington Paulista entre em campo e marca o dele. É um bom palpite. Eu penso que iremos vencer, claro. Quem vai dizer o contrário, mas acho que 2-1 pro Fortaleza. Vai conseguir fazer mais de um gol na partida, começar a dar passo nesse sentido, a fazer mais gols. Mas não vai ser um jogo tão fácil, então o Sport talvez aposte alguma coisa. 2-1 Fortaleza. 3 pontos, uma sobrevida maior na tabela, Paz puxa a música e a gente segue começando o ano com o pé direito. Desse teu palpite, cara, eu só tenho certeza de uma coisa: o Fortaleza vai tomar gol. Que o timezinho pra gostar de tomar gol. Nesse caso é um 4-2, né? Pois é, agora tu foi bem ousado, cara. Fortaleza vencendo e marcando 2 gols. Porque 2021 vai ser bem diferente mesmo, viu? Porque o ano virou pra gente poder sobressair. Tem que pensar que energias positivas pra gente vai começar um novo ano de uma nova maneira. Então, que tal começar logo contra o Sport, um clássico, vencendo, para poder mostrar para o torcedor que as coisas mudaram, né? Com certeza, com certeza. Fica-se uma expectativa muito grande para este jogo e que o Fortaleza continue o ano do jeito que está, invicto. Fortaleza não perdeu ainda na competição e espero que em 2021 continue assim neste primeiro jogo. Dia 6 de janeiro, hoje está sendo postado esse vídeo, provavelmente na parte da manhã, então fica-se uma expectativa. Estamos voltando agora com o nosso canal no YouTube, com uma cara nova. Pedir desculpas caso em alguns momentos o vídeo esteja falhando, as falas estejam cortando, mas não temos uma estrutura ainda grande para produzir um conteúdo de alta qualidade para vocês. Mas aos poucos vamos nos estruturando direitinho para dar o melhor de si e fazer com que vocês se sintam conversando com a gente. Agradecer a participação do Ian Victor, agradecer por ter encarado esse desafio junto com o Garras, ele é do Leão News, como eu já falei, e chegou junto, disse que ia entrar nesse desafio. Para quem não sabe, a gente já se conhece há, se eu não me engano, 1 ano, quase 2 anos, né, Ian? Sim, quase 2 anos. E a gente já tem uma comunicação muito boa. Vamos fazer com que o canal cresça. Expectativa muito boa para esse ano de 2021. E se Deus quiser, o Fortaleza permanecendo na Série A. É isso. Se quiser dar as considerações finais, Ian, fique à vontade. Tá certo. Sandrino, obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer participar. A gente já é amigo há um bom tempo, então acaba sendo uma conversinha de barzinho, né? Aquela coisa mais comum, aquele boteco, aquela conversinha mesmo entre amigos, aquela coisinha informal. Então, foi um prazer mais uma vez, né? Estar aqui falando com você. A gente já participou em outros formatos diferentes juntos e aqui iniciando um novo projeto, num novo ano. E esse ano é muito longo, porque é temporada terminando, temporada começando logo em seguida. Não vai ter férias pra gente, não. Então vamos emendar aqui um ano de muito conteúdo, o canal voltando, e é o primeiro de muitos. E eu espero realmente voltar aqui num pós-jogo ou num vídeo posterior, dizendo a sua frase: Fortaleza segue invicto em 2021. Ganhamos do Sport, sobrevive na tabela e é bola pra frente. Então quero muito que isso aconteça e é torcer para poder se concretizar, digamos assim. Então obrigado pelo convite, tamo junto, quando precisar, conte comigo. Com certeza, com certeza. E não paramos por aqui, galera. Iremos fazer tudo para postar o pós-jogo, após o jogo contra o Sport. No dia seguinte, o jogo é na quarta-feira, vamos postar o pós-jogo na quinta. E vem mais gente por aí. Não vai ser só eu e o Ian aqui no canal, vem gente nova por aí. E espero que vocês gostem, que são caras que vocês já conhecem. Então, é isso, expectativa muito grande mesmo. Rumo aos 100 inscritos. Hoje, no dia que estamos gravando, temos 67 inscritos. Então, rumo aos 100 ainda nessa semana, nesse mês. Vai depender de vocês. Compartilhem o vídeo, deixem um like, se inscrevam. É isso. Bola pra frente, pra cima, Leão. É nóis. Vamos. Valeu.